A você que nesse momento assiste esse vídeo, mais uma vez em defesa da fé católica, salto na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e no amor da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e da Santa Igreja Católica, corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje, nesse pequeno vídeo que irei fazer agora, eu quero falar sobre um tema em que muitas vezes mal interpretado no nosso meio, já que as pessoas tentam colocar na nossa mente algumas ideologias erradas a respeito das Sagradas Escrituras. Então, esses vídeos que eu gravo para defender a fé católica desses ataques heréticos, hereges, protestantizados, que vão dentro da nossa igreja tirando a boa convivência e colocando dúvida no meio do povo de Deus. E eu gostaria de falar nesse pequeno vídeo a respeito das procissões das imagens com as imagens dos santos da Igreja Católica. Eu já quero parabenizar e me alegrar junto com todo o povo de Vargem Grande, a minha cidade querida, no estado do Maranhão, que celebra esses dias, agora dia 31, né, o festejo de São Raimundo Nonato dos Munduis, um santo da Igreja Católica, que foram juntada lá na minha cidade, foi juntada a tradição de um santo, de um vaqueiro que conviveu há quase 200 anos lá no povoado, numa fazenda Mulundus, da família Facas Curtas, e esse vaqueiro era muito devoto de Nossa Senhora, tinha uma intimidade, buscava viver na presença de Deus naquela época, 200 anos atrás. E esse vaqueiro um dia foi correr atrás do gado e desapareceu. Uns 3 dias depois encontraram o vaqueiro Raimundo Nonato morto, e do seu corpo não exalava odor, mas um cheiro de rosas. Então tem toda essa tradição, um santo da igreja de Vargem Grande, não reconhecido por Roma, mas se Deus quiser, em breve estará sendo feito esse processo. Assim espero que logo aconteça, para que todo o mundo, toda a igreja tenha nos seus altares uma imagem de São Raimundo Nonato dos Mulundus, o vaqueiro de Vargem Grande. Então, celebramos com a imagem, é claro, de São Raimundo da Espanha, um bispo espanhol que viveu também já há um determinado tempo, não vou lembrar aqui exatamente a época de São Raimundo, da Ordem dos Mercedários, mas que também tem um exemplo, uma vida maravilhosa, um santo que tiveram que trancar a sua boca com um cadeado para que não pregasse para aqueles que estavam presos com ele por causa do Evangelho. Ele foi preso por causa do Evangelho, mas dentro da cadeia ele pregava, ele se vendeu como escravo para ser assim, fazer a sua doação de vida para as famílias. Então é um exemplo de santidade termos todos esses homens dentro da nossa igreja, e é um exemplo para nós também. São Francisco de Assis dizia que os santos não são para ser admirados, eles são para ser imitados. Então nós precisamos imitar as virtudes de São Raimundo Nonato dos Mulundus, de São Raimundo Nonato da Espanha, de São Francisco de Assis e tantos outros santos da nossa igreja. E pedir também a intercessão deles, por que não? A intercessão de que temos um outro vídeo aí a respeito da intercessão que eu provei na Bíblia Sagrada, que temos sim os santos como nossos intercessores junto a Deus. Claro, e também nós festejamos esses homens, porque a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus vai dizer que ele deu a glória aos santos. Então, por que não? Porque temos muitas vezes essas mentalidades de não honrarmos aqueles que foram nossos heróis na fé, que são os nossos heróis na fé. Tanta gente cantando por aí que os heróis deles morreram de overdose. O meu herói, os nossos heróis da Santa Igreja Católica morreram, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, uns crucificados, outros foram martirizados de outras formas, outros morreram de morte natural, mas sofreram bastante por causa do Evangelho, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses homens e essas mulheres são para nós exemplos de santidade, e nós temos eles como exemplos. Mas
em relação à procissão com as imagens que nós queremos falar hoje, né? Existe uma ideologia, uma ideia totalmente contrária à palavra de Deus, que diz que colocar um pedaço de madeira e um monte de barro, alguma coisa do tipo, se eles sempre usam essas ideias toscas para denegrir, para difamar os santos da Igreja Católica, então é idolatria. Pelo contrário, não é idolatria, até mesmo porque o povo de Deus fazia, o primeiro povo de Deus, os hebreus, eles faziam as suas procissões. Charlie, você vai ter como provar isso na Bíblia? Meu querido, se você pegar comigo, lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 18, Deus está fazendo o quê? Está mandando que se façam 2 anjos. Então, imagens na Bíblia, elas são proibidas, imagens para ser adoradas. Os ídolos. E no outro vídeo que eu falava sobre idolatria, eu falava a respeito dessas imagens, dizia o nome dos deuses, que não vou juntar um vídeo ao outro. Se você quiser, assiste lá um, depois assiste esse aqui também, que tudo isso nós temos como provar na Bíblia Sagrada. Entende? Então, Deus manda fazer a imagem de 2 querubins. Deus mudou de ideia? Que ele disse que não era para fazer a imagem do que estava no céu, sobre a terra, nem do que habita nas águas? Então, peraí. Deus agora manda, inclusive na Bíblia protestante tem essa passagem, apesar deles terem arrancado 7 livros, alguns capítulos de outros livros, como o capítulo 14 de Daniel, alguns versículos, juntaram Joel 2, Joel 3, mas pelo menos isso aí eles não bagunçaram, porque tem lá na Bíblia deles também. Tem um monte de coisa, claro que eles utilizam isso aí para fazer o quê? Com suas ideologias, talvez até dizem que Deus entra em contradição. Na verdade, o Senhor não entra em contradição nunca, meus irmãos. É preciso sempre termos essa certeza. Deus nunca vai se contradizer. Deus nunca se contradiz. Deus nunca muda de ideia. Ele sempre nos ensina uma coisa e a gente, muitas vezes idiota, perdão pela expressão, mas acaba distorcendo a palavra de Deus, acaba distorcendo o sentido da coisa e fazendo com que outros entrem na heresia também. Então, Deus manda fazer a imagem de 2 anjos, de 2 querubins. A imagem de 2 querubins que também estavam na Arca da Aliança. Então, a imagem de santos não é abominável a Deus. Sabe por quê? Porque se você pega o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 30, que o povo chega perguntando para Deus, olha, não sei se vocês lembram daquela história daquela mulher que casou com os 7 irmãos e no final todos morreram e depois ela morreu também, e perguntaram lá na vida eterna de quem ela será esposa. E aí Jesus vai dar essa resposta, que os homens serão como os anjos, ou seja, os homens serão como anjos. Então, aqui nessa vida, nós temos toda essa realidade, mas seremos como os anjos. Então, os santos, eles têm a mesma... o ser dos santos, dos homens que já estão na eternidade, que são santos, que entraram pelos méritos de Cristo, porque nós não temos méritos próprios, São Raimundo Nonato, então são como os anjos lá no reino dos céus. Então, a imagem dos santos não é proibida, porque Deus mandou que se faça a imagem de 2 anjos. Ele mandou também fazer uma serpente de metal. Todos conhecem essa passagem do livro de Números, capítulo 21, versículos 8 e 9. Deus mandou que se fizessem a imagem de um animal, de uma serpente. Inclusive, a serpente que ele amaldiçoou lá no Gênesis 3,15, disse, olha, a mulher vai esmagar a tua cabeça, você só vai conseguir morder o calcanhar. Claro que essa mulher, todos sabemos que é a Santíssima Virgem Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós pegarmos Crônicas, capítulo 2 Crônica, capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 4, versículo 4, nós vamos ver que o templo de Deus, o templo que Salomão construiu, estava cheio de imagens, inclusive imagens de animais, de bois, de leões, de anjos. O Santo dos Santos tinha a imagem de querubins. Então, nós precisamos ver a Bíblia como ela realmente é, o que ela realmente diz, porque, como dizia o Silas Mala esses dias aí,
que nós católicos, a Igreja Católica quer esconder a Bíblia porque tem medo do povo descobrir, porque senão aquelas heresias que esse povo sempre joga por aí, entende? Mas não condiz com aquilo que a Igreja nos ensina. Até mesmo porque, como o bispo de Palmares estava falando esses dias, a Igreja Católica foi quem preparou a Bíblia toda bonitinha, toda arrumadinha, meus irmãos. Então, falando aqui um pouco sobre a Bíblia, já que nós vamos entrar agora, dia 1º, mês de setembro, mês da Bíblia, nós vamos inclusive falar um pouco sobre a Palavra de Deus também, defender a respeito dos livros, dos evangelhos, dos livros apócrifos, porque Jesus ele disse, olha, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho. Ele não disse ide pelo mundo inteiro e escrevei, digitai, imprimir e sair distribuindo folhetos do evangelho. Então, o evangelho era pregado, não era escrito, gente. As cartas, é claro, que foram escritas, porque não tem como... a carta não foi dita, foram escritas, é claro. Mas os evangelhos, o evangelho foi pregado primeiramente. Depois que foi passando de pais para filho as tradições, e aí que nós temos hoje o livrinho bonitinho, todo arrumado, a Sagrada Escritura, com os 73 livros, porque não é só 66, são 73 livros, a verdadeira Bíblia. Só voltando para a questão das imagens. E aí eles dizem, que andar com essas procissões, fazer essas procissões é idolatria. Não, meus irmãos. A idolatria, eu anotei aqui a respeito desses estudos que eu faço, a idolatria, ela não consiste em carregar imagens. Até mesmo fazer falsa imagem de Deus na sua mente pode ser uma idolatria. Às vezes nós fazemos a imagem de um Deus que é bonzinho demais, ou de um Deus que é mau demais, de um Deus que você pode fazer todos os erros do mundo, mas ele, como diz uma música, que não tem nada a ver com aquilo que nos diz a Sagrada Escritura, que diz, o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Essa palavra de Deus vai nos dizer que quando o justo comete a injustiça, quando o justo se desvia para o pecado, toda a sua justiça será esquecida. Meu irmão, a palavra de Deus está dizendo isso. Agora, quando o injusto volta para o reino de Deus, volta para a justiça, todos os seus pecados são apagados. É claro que ele vai confessar, vai pedir a misericórdia de Deus, o arrependimento vai gerar isso. É claro, não é também agora eu vou ter uma vida de falsidade, porque o arrependimento ele tem que ser sincero. Amém, irmãos? Em que consiste a idolatria? Se nós pegarmos as cartas de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, Efésios, capítulo 5, versículo 5, Mateus 6, 24, nós vamos ver que a idolatria ela se refere também a um apego desordenado ao dinheiro. O próprio Jesus vem dizer isso, vocês não podeis servir a Deus e o dinheiro. O Mamon, o Deus do dinheiro. Amar a si mesmo ou pessoas ou coisas com amor maior que o amor por Deus. Nós vemos um exemplo maravilhoso em Gênesis capítulo 22 de Abraão. Abraão, que foi colocado ali à prova, ele poderia resolver amar a Deus sobre todas as coisas ou amar o seu filho Isaque. Mas ele fez o maior culto de adoração até aquele tempo, que foi se derramar inteiramente em adoração a Deus, levando seu filho para o sacrifício. E Deus honrou Abraão por causa da sua fé. Ter outros deuses, assumindo-os como tais, como deuses. É o caso, por exemplo, se nós pegarmos Daniel, capítulo 14, que na Bíblia Católica tem, viu? Daniel, capítulo 14, versículo 3 ao 21, nós vamos ver a história lá que Daniel e o deus Bel, o deus que os babilônios adoravam. Também o dragão que eles adoravam, também os babilônios adoravam. E tantos outros ídolos que, se nós formos ver nas Sagradas Escrituras, como Baal, vários, ou Mênfis, diversos ídolos que eles colocavam como deuses.
Aqui no Brasil existem muitos falsos deuses. Eu não vou citar o nome porque eu posso ser inclusive processado. Mas você sabe, né, irmão? Nós precisamos ter a consciência. Você que é evangélico, aliás, você que é protestante, porque evangélico somos nós católicos, que somos da igreja, a verdadeira igreja evangélica que está lá, fundada, Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando Jesus diz, inclusive, Silas Malafaia ontem, eu estava assistindo um vídeo dele, ele dizendo, Jesus funda a igreja. Claro, Jesus funda a igreja, e essa igreja é a igreja católica, que tem 2017 anos de história, aproximadamente. Então, quando Jesus funda a igreja católica, essa igreja, ela é a única igreja evangélica. Porque foi a única igreja fundada e que tem os seus registros no Evangelho. Amém, irmãos? Agora, essas procissões, existe fundamentos para ela na Sagrada Escritura? Olha, eu gostaria de pegar com você no livro de Josué, capítulo 3, versículo 3. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Vou começar do versículo 1, que diz assim, ó. Josué levantou-se de madrugada e partiu de Setim junto com todos os israelitas. Chegaram ao Jordão e pernoitaram, antes de atravessar. 3 dias depois, oficiais passaram pelo acampamento, dando esta ordem ao povo. Quando vocês virem a arca da aliança de seu Deus e os sacerdotes e levitas que a levam, deixem o lugar que estão e comecem a segui-la. Isso é ou não é uma procissão? Eles estavam ali com a arca da aliança, que parece muito mais um andor, com as imagens dos santos católicos que nós carregamos, né? Se você já viu uma imagem da arca da aliança, ela parece muito mais com um andor da igreja, que os santos da igreja católica são carregados em cima. Então, ela tinha ali aquela caixa, aquela urna, com as tábuas da lei, com a vara do sacerdote Arão e o maná, estavam guardados ali na Arca da Aliança. Tinha 2 querubins em cima e aqueles varais que eram colocados nas argolas. E aí um sacerdote um levita levava aqui na frente, com o outro e 2 atrás também. Então, parecido demais mesmo com um andor desses que nós carregamos os nossos santos católicos. Então, aí temos o registro de uma procissão que eu quero deixar com vocês. Se nós pegarmos ainda, podemos ir mais adiante, capítulo 4, né? Capítulo 4, versículos 5 ao 8. Olha o que diz, na mesma página. Ordenou, vamos pegar o versículo 4 ainda. Josué chamou os 12 homens que havia escolhido entre os israelitas, um de cada tribo, e ordenou que passem na frente da arca de Javé, seu Deus, para o meio do Jordão, e cada um carrega ao ombro uma pedra. Então, meus irmãos, a gente vê aí em Vargem Grande e em outros lugares, a gente vê que o povo leva uma pedrinha na cabeça para pagar suas promessas. Aqui também existia na Bíblia, olha, cada um leve uma pedra conforme o número das tribos de Israel, a fim de que isto venha a ser um sinal no meio de vocês. Amanhã, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês responderão que a água do Jordão foi cortada diante da arca da aliança de Javé. Quando a arca passou pelo Jordão, a água foi cortada, e estas pedras ficaram entre os israelitas como lembrança para sempre. Os israelitas fizeram o que Josué havia mandado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, como Javé ordenara a Josué, segundo o número das tribos de Israel, e a levaram para o acampamento, e aí as colocaram. Então, por que as pessoas às vezes levam uma pedra na cabeça na procissão de São Raimundo? Ou então um prato com umas velas? Ou então leva um braço? Foram promessas que eles fizeram, pediram a intercessão daquele santo, e aí eles levam esses sinais de que foram validos, de que receberam o milagre pela intercessão. Porque a Igreja Católica sempre nos ensinou que o santo, ele não é que faz milagre, ele pede a Deus. Então, é mais fácil aquele que já está, nós católicos, nós nos aproximamos daquele que está mais próximo de Deus com o nosso gesto de humildade,
dizermos: Senhor, eu não sou capaz de me aproximar de Ti somente por mim. Eu vou pedindo a intercessão dos Teus melhores amigos, dos Teus santos, para que, quando eu chegar junto de vós, eles sejam os meus advogados e meus intercessores junto a Ti, Senhor. Então, belíssimo exemplo de humildade da Igreja Católica, dos santos da nossa igreja, que também já pediram a intercessão de outros santos e hoje são para nós exemplos, junto com esses outros santos, de humildade, de santidade, de obediência e de vida de humildade. Bom, o último exemplo que eu queria dar era em Josué, capítulo 6. A Igreja Católica faz o cerco de Jericó, nós fazemos o cerco de Jericó, e aí nós pegamos justamente aquilo que aconteceu. Josué, capítulo 6, versículo de 1 ao 4, diz o seguinte: Jericó estava fechada e bem trancada por causa dos israelitas. Ninguém saía dela e ninguém entrava. Javé disse a Josué: Veja, eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, junto com o rei e os soldados. Vocês, todos os guerreiros, rodeiem a cidade, dando uma volta ao redor. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas diante da arca. No 7º dia, deem a 7ª volta em torno da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando for dado um toque de longe, vocês ouvirem o toque da trombeta, o povo lançará grito de guerra. As muralhas da cidade virão abaixo e o povo assaltará, cada um do seu lugar. Então, claro, temos outros exemplos, não é, de procissão, de que se carregavam as imagens, como por exemplo, uma coisa que nós precisamos prestar atenção. O povo de Israel, quando eles começaram a murmurar contra Deus, Deus mandou serpentes. Então, Deus mandou que se fizesse a imagem de uma serpente de bronze para que eles se lembrassem dos pecados que eles tinham cometido contra Deus. E aí, meus irmãos, interessante é que eles estavam andando no deserto. Era um caminho que eles estavam percorrendo para chegar à terra prometida. E justamente nesse caminho Deus diz: olha, Moisés se colocou diante de Deus, porque eles pediram: ei, nós pecamos contra ti e contra Deus, agora dá um jeito aí para nós. Moisés se colocou na presença do Senhor e disse: Pai, Senhor, eu te peço por eles pecaram e estão arrependidos. E Deus vai e diz: então faz uma serpente de bronze e coloca num poço, para que aquele que a serpente morder, porque eles não iam morder a serpente, né? Aquele que for mordido por uma serpente e olhar para a serpente de bronze, ficará curado, não morrerá. Agora me diga, meu irmão, você acha que um deserto, um lugar enorme, areia para todo lado, não tem? Eles iriam deixar a serpente de bronze naquele lugar? E quando eles fossem picados por uma serpente, eles teriam que voltar lá de onde eles estivessem para olhar para a serpente? Não. Com certeza, essa serpente, ela estava fixa num poste e estava sendo levada. Então, será mesmo que eles estavam adorando a serpente? Claro que muito tempo depois a serpente foi destruída porque o povo começou a adorar como se fosse um deus, uma deusa. Mas isso não acontece quando nós pedimos a intercessão dos santos católicos. É preciso termos discernimento, é preciso vocês terem honestidade para não ficar julgando de forma errada e infiel, desonesta a atitude de humildade dos homens e das mulheres da Igreja Católica, verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo, que é filho da Santíssima Virgem Maria, e essa igreja que tem a Santíssima Virgem como mãe. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. São Raimundo Nonato dos Mulundus, rogai por nós.